assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my... Olá, boa tarde a todos, a paz do Senhor aos amados irmãos, amém? Hoje, irmão, nós vamos entrar em um tema sobre questão de Melquisedeque. Todos já viram os historiadores falarem de Melquisedeque. Até o falso apóstolo Marcelino fala sobre Melquisedeque. E esse falso apóstolo diz que Melquisedeque era Jesus. O apóstolo Marcelino diz que Melquisedeque era Jesus. O Rodrigo Silva, dos Adventistas do Sétimo Dia, se você for lá, vocês vão ver sobre essa pesquisa. Ele começa a falar de Melquisedeque. Ele começa a falar ali para o público. Aí numa parte que ele fala, irmão, ele não fala. Ele diz que ali é outro assunto e pula, ele pula, para que as pessoas não saibam sobre realmente quem era Melquisedeque. Então Rodrigo Silva, ele pula, ele esconde a verdade. Mas por que ele não fala sobre aquele assunto que ele pulou? Porque, irmão, eles querem criar novidade. Quando ele diz que Melquisedeque era Deus, era Jesus, então as pessoas vão ficar admiradas. Realmente esses homens entendem a Bíblia, é a igreja verdadeira. Então eles querem criar novidade. Mas esta mentira de dizer que Melquisedeque era Jesus, era Deus, isto não é verdade. E eu vou provar para vocês a partir de agora. E esse Rodrigo Silva, historiador, esse Tomé, porque ele é um Tomé, porque anda cavando provas aí em Israel, cavando para encontrar prova. Ele é um Tomé. Eu não preciso cavar nada na terra para provar nada. Minha prova, minha fé, a minha fé é espiritual. Tudo que a Bíblia diz aqui, eu acredito, é espiritual. Então, irmão, você vai conhecer a partir de agora. Se vocês pesquisarem, como vocês já pesquisaram, sobre Melquisedeque, o que eu vou revelar aqui para vocês, vocês nunca tinham ouvido, de pastores da teologia, nem de historiadores. Eu não vou aqui, irmão, falar de todos, tá? De todos os historiadores, nem de todos os pastores geral, tá? Mas a maioria dos historiadores, dos teólogos, dos pastores da teologia, nunca revelaram para vocês. Então me acompanhe, irmão, a partir de agora. Abra sua Bíblia em Gênesis 14. Preste bem atenção. Sejam pessoas sábias, pessoas prudentes. A pessoa prudente, ela presta atenção em cada palavra. Ela fica prestando atenção em cada palavra que alguém fala. E é aí que ela vai entender, tá? Então vamos aqui, irmão. Gênesis 14. Olha só, irmão. Guerra de 4 reis contra 5, tá? Então, quem são esses 4 reis? Quem são os 5 reis? É o que você vai ver daqui agora, a partir de agora. Que os irmãos leiam Gênesis 14 todinho, tá, irmão? Eu vou aqui pular para o versículo 8, que é para adiantar o assunto que eu quero, para que vocês compreendam. Modo a memória também, modo a memória do meu telefone, tá, irmão? Mas leia tudo, tá? Olha só, irmão. Então saíram os reis de Sodoma e de Gomorra. Uma coisa que você deve prestar atenção aqui, irmão, é que a Bíblia está dizendo que saíram os reis
de Sodoma e também os reis de Gomorra. Mas quem era o rei? Quem era o rei? Quem era o rei de Sodoma? De Sodoma. Você vai ficar, irmão, impressionado. Quem era o rei de Sodoma? Você vai ficar impressionado. Vou revelar já já, tá? Vamos acompanhar. Então é só, irmão, vem aqui. Então saíram os reis de Sodoma e de Gomorra, de Ademar, de Zeboim e de Bela, esta é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim. Conta que Dorialmer, rei de Elão, né? Então vamos lá, vamos contar, irmão, vamos contar. Então os reis de Sodoma e os reis de Gomorra foram batalhar contra os outros reis, que é esse aqui, que é Dorialmer, rei de Elão. Vamos contar, irmão. Que é Dorialmer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Arrafel, rei de Siná, contra Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Então vamos lá, irmão. Então esses reis do mal eram 4 reis contra 5 reis. E esses 5 reis eram de Sodoma e de Gomorra. Os dois juntos, né? O rei de Sodoma e o rei de Gomorra se ajuntaram e se tornaram 5 reis. Olha só, irmão. Você veja aqui, irmão, que eu contei os 4 reis. Esses reis são do mal, né? São 4 reis que foram batalhar com os reis de Sodoma e Gomorra, tá? Então veja aqui, irmão. Rei de Goim e tal, aí vem aqui, ó. Contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poço de Betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles e os restantes fugiram para o monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento se foram. Então veja aqui, irmão, veja aqui. Os reis de Sodoma e os reis de Gomorra perderam a batalha. Alguns dos reis fugiram e outros caíram no poço, né? As armadilhas que os inimigos armaram, né? Para os reis caírem no poço. Então os inimigos pegaram os bens de Sodoma e de Gomorra. E ainda mais levaram o parente, o irmão, sobrinho. Levaram o sobrinho de Abraão, né? Então levaram Ló, os inimigos. Entende, irmão? Então veja aqui, irmão. Veja a revelação que eu estou revelando para vocês. O rei de Gomorra e o rei de Sodoma perderam a batalha para os inimigos. Grave isso, tá? Então, irmão, vamos lá. Olha só, veja aqui. Preste bem atenção. Então, quando você lê aqui, irmão, no versículo 12, aí você vai ver que avisaram para Abraão que os inimigos levaram Ló, né? Levaram a riqueza de Sodoma e Gomorra, os bens. Olha só, irmão, você vai ler, tá? Que eu vou adiantar aqui. Então, olha só, irmão. Mas capazes nascidos em sua casa e os perseguia até Dan. E repartindo contra eles de noite, eles e os seus homens feriu e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco.
trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Preste atenção. Então Abraão soube que os inimigos venceram e levaram os bens de Sodoma e Gomorra e levaram o seu sobrinho. Então Abraão juntou seu exército, seu povo, e foi atrás dos inimigos. E Abraão venceu a guerra. Abraão venceu a guerra, trouxe os bens de volta e seu sobrinho. Escute agora, irmão, preste bem atenção. Preste bem atenção. Aqui está a revelação. Preste bem atenção, olha só, irmão. Versículo 17. Preste bem atenção, irmão. Após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer, entendeu, irmão? Quedorlaomer, que é o mesmo rei. Esse rei, Quedorlaomer, venceu todos os reis de Sodoma e Gomorra. E Abraão foi lá e venceu esse rei, Quedorlaomer, venceu os 4 reis. Abraão venceu os 4 reis. Então, olha só, irmão. E aos reis que estavam com ele, né? Abraão venceu Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, os 4 reis. Abraão venceu. Olha só, irmão. Com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma. Preste bem atenção, irmão, agora, tá? Saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Safé, que é o vale do rei. Olha só, irmão. Preste bem atenção aqui, olha só. O rei de Sodoma no vale de Safé. Preste bem atenção, irmão. Vale de Safé. Já cadê aqui? Já Gomorra fica no vale de Sidim. Tá, irmão? Gomorra fica no vale de Sidim. Que diz aqui, ó, batalha contra eles no vale de Sidim, né? No vale de Sidim. E se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim. Então, olha só, irmão, preste bem atenção agora, veja bem. Olha só, irmão. E saiu ao encontro o rei de Sodoma no vale de Safé, que é o vale do rei. Então veja que um rei de Sodoma, o rei de Sodoma saiu ao encontro de Abraão, quando Abraão vinha da guerra. Vamos lá, olha só, irmão. Versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Tá, irmão? Do Deus Altíssimo. Preste bem atenção, irmão, olha só. O rei de Sodoma que saiu ao encontro de Abraão foi Melquisedeque. Aqui, irmão, do 17, 18, é a continuação desse rei. Então, quando diz aqui, ó, após voltar Abraão de ferir Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, saiu ao encontro o rei de Sodoma no vale de Safé, que é o vale do rei. Então vem a continuidade da revelação desse rei de Sodoma, que diz aqui: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão. Então, quando esse rei de Sodoma foi ao encontro de Abraão, ele foi para levar pão e vinho. Preste bem atenção, irmão. Trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o teu Deus Altíssimo,
que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Então veja aqui, irmão. Preste bem atenção aqui. Todos os pastores da teologia, os historiadores, esses pastores que não têm sabedoria de Deus. Ele diz que foi Melquisedeque, que foi Abraão primeiro que deu o dízimo a Melquisedeque. Não, irmão, não, de maneira nenhuma. Quem deu o primeiro dízimo foi Melquisedeque a Abraão. Melquisedeque primeiro foi quem deu o dízimo a Abraão. Olha só, vem mais mistério, irmão, tá? No Novo Testamento você vai ver mais mistério de Melquisedeque, o restante do mistério. Olha só, irmão. Veja bem. Entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Né? Então Abraão também deu o dízimo. Abraão também deu o dízimo a Melquisedeque. Melquisedeque deu primeiro o dízimo a Abraão. E também Abraão deu a Melquisedeque. E isso você vai ver lá o mistério do que eu estou falando no Novo Testamento. Então olha só aqui uma coisa, irmão. 21. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Deixa eu olhar aqui, irmão, a bateria, tá? Tá ok. Tá ok. Irmão, agora preste bem atenção aqui. Preste bem atenção, tá? Olha só. Então disse o rei de Sodoma. Prestou atenção, irmão? Prestou atenção, irmão, aqui? Quem é esse rei que falou a Abraão? O rei de Sodoma, que é Melquisedeque. Melquisedeque, ele perdeu a batalha para os inimigos. Então descarte isso de dizer que Melquisedeque era Deus, que Melquisedeque era Jesus. Jesus não perde batalha para os inimigos. Deus não perde batalha para os inimigos. Então você já viu aí, irmão, a verdade? Vamos continuar, irmão, que é incrível a sabedoria de Deus. Somente os sábios verdadeiros, os sábios que Deus está escolhendo, é que pode revelar o verdadeiro mistério, a interpretação da Bíblia. Olha só, irmão. Então disse o rei de Sodoma. E quem foi esse rei que falou? Claro que é Melquisedeque. A Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Então veja aí, irmão. Então Melquisedeque diz que dá-me as pessoas, Abraão, e o bem ficará contigo. Quer dizer, irmão, Melquisedeque, ele queria fazer uma troca. Então veja bem, olha só, irmão. Olha só, irmão. E o bem ficará contigo. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor. Aqui é Moisés falando, é Abraão falando para Melquisedeque. Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra. E juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não diga: eu enriqueci a Abraão. Irmão, veja aqui que mistério. Quando Melquisedeque veio trazer o dízimo para Abraão, e dizendo que era para Abraão dar às pessoas, que ele daria o dízimo a Abraão, veja aqui. Então Abraão diz que Abraão reclamou, Abraão repreendeu a Melquisedeque. Abraão jurou que nada de que tudo que Melquisedeque tinha, Abraão pegaria, para que Melquisedeque
não ficasse por aí falando que enriqueceu Abraão. Veja que incrível, que mistério eu estou revelando para vocês, irmão. Tá? Olha só, irmão, vamos continuar. Olha só. Vem aqui, irmão, o versículo 24. Nada quero para mim. Abraão que fala. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram. E a parte que toca aos homens, Ané, Escol, Imane, que foram comigo, estes que tomem o seu guião. Então você veja aqui, irmão. Abraão disse para Melquisedeque: eu só quero o que os meus homens estão comendo, nada mais. Então Abraão não aceitou o dízimo, todos os dízimos, os bens de Melquisedeque. Abraão só aceitou a comida, que é isto aqui que eu falei. Isso aqui que eu falei, que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Então o pão e o vinho que os soldados estavam comendo, as pessoas de Abraão, a família de Abraão, Abraão só aceitou aquilo. Então Abraão não aceitou todos os dízimos de Melquisedeque, para que Melquisedeque não falasse depois que enriqueceu Abraão. Veja, irmão, que incrível esse mistério. Mas claro, irmão, eu não estou dizendo aqui que Melquisedeque ele era inimigo de Deus, de maneira nenhuma, tá? De maneira nenhuma. Melquisedeque ele se tornou sacerdote perpétuo. Ele era semelhante a Jesus. Ele era semelhante, somente semelhante a Jesus. Mas como assim? Como assim, irmão Roberto? Nessa parte, irmão, Melquisedeque se tornou sacerdote perpétuo, né? Antes de Jesus, ele se tornou sacerdote perpétuo. E a outra coisa, irmão, que eu quero dizer aqui é o seguinte, esqueça isso de nasceu genealogia, sem pai, sem mãe, sem princípio, sem fim. Irmão, esqueça isto, porque eles aplicam isso para dizer que Melquisedeque era Deus. Aplicam isso, que nasceu sem mãe, sem pai, sem analogia, sem fim, sem princípio, para dizer que Melquisedeque era Jesus, era Deus. Irmão, você já viu Abraão? Como pode Abraão repreender o próprio Jesus? Como pode Abraão repreender o próprio Deus? Você já viu aí? Você viu a confusão que esses homens da teologia, esses historiadores cometem? Melquisedeque não era Deus, não era Jesus, irmão. Melquisedeque era apenas um rei de justiça e de paz. Era o sacerdote altíssimo de Deus. E Melquisedeque perdeu a batalha. O que acontece é que Deus estava escolhendo agora Abraão, o homem da promessa. Abraão ali estava sendo o escolhido agora, o pai da fé. Entendeu, irmão? Então você veja aqui, irmão, a história verdadeira contada pelo sábio verdadeiro do Senhor. Você viu aqui toda a prova, tá, irmão? Melquisedeque era rei de Sodoma. E Melquisedeque se ajuntou com os reis de Gomorra para batalhar contra outros reis, contra os 4 reis. Eram 5 reis de Sodoma e Gomorra contra 4. E os 4 reis venceram os 5 reis de Sodoma e Gomorra, né? Então tá aqui, irmão, todo o mistério. Agora, irmão, vamos partir para o Novo Testamento. Vamos partir para o Novo Testamento, que nós temos mais mistério sobre Melquisedeque e Abraão, tá? Então, irmão, descarte isso. O que eu quero dizer para vocês é que esses homens não são pastores de Deus. Não é porque ele erra porque quer. Não é porque ele erra porque quer. Eles têm mais de anos de igrejas. O que acontece, irmão, é que eles sabem da verdade.
Como a Bíblia diz, eles sabem da verdade, mas não falam, tá? Então vamos lá, irmão, partir. Vamos lá partir para Hebreus 7. Hebreus 7. Bom, irmão, eu quero aqui falar uma coisa. Eu fiquei pensando assim, peraí, se Melquisedeque não tinha pai, não tinha mãe, presta atenção. Então eu pensei assim, então vamos supor que Melquisedeque, quando seu pai gerou o filho na mãe, a mãe já ficou grávida. Vamos se dizer que o pai de Melquisedeque morreu. E na hora de Melquisedeque nascer, a mãe morreu também. Então isso se cumpre assim. Aí se cumpre dizer assim, que Melquisedeque nasceu sem pai e sem mãe. Por quê? Porque o pai morreu e a mãe morreu na hora do seu nascimento. Entende, irmão? Eu estou aqui dizendo um exemplo, tá? Não é que a Bíblia está dizendo. Mas parece, tudo bate, né? Parece que isto bate. Mas eu não vou aqui, e genealogia, nasceu sem princípio, nasceu sem fim. Eu não quero nem saber, irmão, dessa palavra aí. Eu só sei que Melquisedeque foi repreendido por Abraão. Foi repreendido por Abraão e Melquisedeque perdeu a guerra. Entende, irmão? Jesus não pode perder a guerra. Jesus não pode ser vencido pelos inimigos. Deus não pode ser vencido pelos inimigos. Mas Melquisedeque perdeu para os inimigos. Glória a Deus pela grande sabedoria, irmão, que Deus dá lá de cima aos seus servos verdadeiros. Saia dela, povo meu. Saia dessas igrejas, irmão, que só pensam em dinheiro, em comércio. Eles têm hospitais. Sai fazendo igreja, mas nenhum deles vão atrás daquelas pessoas que estão lá no mato, pessoas pobres. Nenhum deles vai lá atrás. Só querem fazer igreja na cidade. Eu vi uma reportagem tempos atrás agora, nesse coronavírus, tempos atrás aqui. As pessoas lá no mato não sabem nem o que é coronavírus. Pessoas pobres, que não têm documento, que são desprezadas pelos governos. Nenhuma igreja vai para esses locais. Nenhuma, para esses locais lá. Mas quer estar botando igreja na África, na cidade. Veja a artimanha de ganhar dinheiro. Tudo isso fazendo do povo comércio. Fazendo do povo comércio. O que é fazer do povo comércio? Exatamente, irmão. É falar só de bênção, de milagre, de vitória, só isso. Mas nunca revelam o mistério, a verdade. Nunca revelam a verdade para as ovelhas se tornarem ovelhas sábias. Nunca eles revelaram. Só ficaram o tempo todo. A vitória é nossa. Bênçãos, milagres, quebra de maldição. Esses anos todinho, vocês foram enganados. Ovelhas que tiveram medo do coronavírus. Mas se esses pastores tivessem ensinado a verdade, revelado a sabedoria, os mistérios para as ovelhas, pode ter certeza que a maioria das ovelhas não estariam com medo do coronavírus. Tá, irmão? Esse é o mistério. Mas eles querem ganância. Querem viver uma vida confortável. Tá? Então deixa eu olhar aqui, irmão, a memória do meu telefone. E vamos dar aqui continuidade. Olha só, irmão. Vamos aqui acompanhar agora aqui Mateus 7. Preste bem atenção, irmão. Olha só, irmão. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, que é de Sodoma, deixa eu ver, de Sodoma, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão. Entende, irmão? Que mistério, irmão. Irmão, esse mistério aqui é tremendo. Vamos lá, irmão. Eu vou aqui pegar aqui para você entender. Olha só. Que é para completar mais ainda para você entender. Olha só, irmão.
Vamos ler aqui para vocês verem. Gênesis 14, versículo 17. Após voltar Abraão de ferir o Quedorlaomer, né, os reis que estavam com ele, saiu e ao encontro o rei de Sodoma. Então vamos ver quem foi que saiu ao encontro de Abraão. Aqui eu já revelei para você quem foi, agora para dar mais firmeza. Olha aqui, irmão. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão. Tá vendo, irmão? É tremendo, irmão, é tremendo. Quando voltava da matança dos reis e o abençoou. Quem foi que voltava, irmão, da matança dos reis? Quem voltava da matança dos reis era Abraão, que vinha de lá para cá. E Melquisedeque veio ao encontro de Abraão para abençoar Abraão. Foi Melquisedeque que abençoou primeiro. Foi Melquisedeque que primeiro deu o dízimo a Abraão. Isto você vai ver agora aqui. Olha só, irmão. Versículo 2. Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Melquisedeque era o sacerdote altíssimo, ele era o rei de justiça e de paz. Então Melquisedeque abençoou Abraão primeiro, e a Bíblia diz que Abraão também separou do dízimo. Mas não esqueça que Abraão não aceitou o dízimo, todos os dízimos, não aceitou todos os dízimos de Abraão. Ele apenas aceitou o dízimo, a oferta, só aquele ovinho e o pão que o seu povo estava comendo, tá, irmão? Leia direitinho, preste atenção nos meus vídeos que eu estou falando aqui, todo o tema, tá? Acompanhe a palavra de Deus. Vem aqui, irmão, versículo 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dia nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Então você veja aqui, irmão. Melquisedeque era semelhante a Jesus. Mas por quê? Porque Melquisedeque se tornou sacerdote perpetuamente. Melquisedeque. Então era por isso que Melquisedeque era semelhante a Jesus, porque Melquisedeque se tornou sacerdote perpetuamente. E o mesmo sacerdote Melquisedeque profetizou e disse que ele seja sacerdote perpetuamente. Entende, irmão? Assim como Deus botou Melquisedeque sacerdote perpétuo, então Deus usou a boca de Melquisedeque para dizer que Jesus também ia ser sacerdote para sempre também. Por isso que a Bíblia diz, pela ordem de Melquisedeque, Jesus ele se tornou sacerdote para sempre. Só que foi Deus quem falou primeiro, né? Tá, irmão? Entenda. Foi Deus quem mandou Melquisedeque falar. Então o próprio Pai já mandou revelar, dizer que o filho dele seria sacerdote para sempre, que um sacerdote que nunca ia morrer. Claro que todo sacerdote homem morreram, mas somente um, Deus ele teve como sacerdote perpétuo, que era Melquisedeque, rei de justiça e de paz, como Jesus também era um rei de justiça, de paz. Tremendo, irmão, tá? Tremendo. Não perca, irmão, os vídeos, não perca todos os meus vídeos. Vão para o YouTube, joseroberto.com.br. Se você quer conhecer a verdade, a interpretação verdadeira, conheça pelo sábio do Senhor, pelos sábios, tá? Para você não pensar que só eu é que sei a verdade, que a verdade está comigo, tá, irmão? Não pense isso.
A verdade está na mão de todo mundo. O mistério está na mão de todo mundo, que é isto aqui, a verdade. Está na mão de todo mundo. Não existe isso de nenhum apóstolo, nem pastor dizer: a igreja verdadeira é a minha. A verdade está conosco, só está conosco. Não existe isso, irmão. Como eu falei, Deus reclamou com esses homens que dizia que a lei estava com eles, só a verdade estava com eles. É proibido pela Bíblia, tá? Que Deus abençoe a todos vocês, irmão. Que Deus abençoe todos vocês, que abram a mente de vocês, tá? Quero agradecer a vocês e eu fico por aqui. Até mais. Nasubiri toka kwako Bwana wangu, kama vile Hana alivyosubiri. Ninasubiri toka kwako wangu, kama vile Hana alivyosubiri. Hautaniacha kama yatima, na kuomba usikie dua langu, na usiruhusu adui zangu kufurahia unyonge wangu.